Todos, nós vamos hoje falar um assunto que é muito triste de uma forma e que nós precisamos saber enfrentar: a depressão. A depressão e a doutrina espírita. Hoje, todos nós já ouvimos falar que alguém está com depressão, afastado do trabalho por depressão. E através de vários estudos, que as leis de Deus, elas são naturais e imutáveis. E tudo que nós passamos aqui na Terra tem uma razão de ser. Nós estamos aqui numa viagem, que ela teve um começo e terá também um fim. E durante essa nossa viagem, várias tribulações, vários problemas, várias dificuldades surgem ao longo do caminho. Então, o que é a depressão? A depressão provoca tristeza profunda, baixa autoestima, desinteresse pela vida, perda do zelo pela saúde e o corpo, e atividades que antes eram prazerosas, hoje se tornam uma obrigação. O humor muda, a falta do apetite ou o excesso de apetite, perda de sono, cansaço fácil, desânimo, o olhar vago, sem direção, sem expressão, sem foco. Uma letargia. Que é letargia? É a perda de motivação física e mental. A Organização Mundial de Saúde declara que a depressão é a doença do século. Tem vários tipos de depressão. Nós vamos nos apegar a esses tipos de depressão. Mas como que começa? Vou dar um exemplo que aconteceu com uma das minhas secretárias no meu consultório, em que eu disse: fulana, não faça isso, tá ruim a sua vida desse jeito, mas não divorcia, vai continuando a sua vida como está. Estão separados, mas um para cá, um para lá, cada um tem a sua vida. Mas as desilusões, as tristezas, as angústias, as dificuldades pelas quais passa, foi levando a ela um processo gradativo de depressão. E o que significa isto? Ela foi perdendo o interesse pelo trabalho, eu estou vendo que ela está com má vontade, com muito cansaço, que não dorme, e que está dor de cabeça, dor aqui, dor ali, e começa assim. E a desilusão que ela teve. A desilusão, Chico Xavier diz que é a visita da verdade. Chico disse: a desilusão é a visita da verdade. Porque é a verdade que nós enfrentamos, que nós às vezes ocultamos os nossos erros, as imperfeições, as angústias que nós vivemos, a angústia da traição, a angústia do desamor, do desinteresse, do desafeto. Hoje nós temos aqui uma arma que está nos levando a essa depressão. Isso aqui é o celular. Porque redes sociais, algumas coisas nos beneficiam, mas outras nos adoecem. O mundo hoje vive de ilusões. O mundo material é ilusório. E para nós ele é encantador. Quem é que não quer ter um carro maravilhoso, uma fazenda, ter? Para quê? Nós vamos levar alguma coisa? Nada. Nós temos... Você pergunta para mim, você tem alguma coisa? Não, não tem nada. Nem meu corpo é meu. Chamou minha senha, estou indo embora, e aí? O que eu vou ficar para trás? Tudo que eu deixei? Coisa material nos é emprestada. Eu tenho um empréstimo que Deus me concedeu para eu viver, atender meus pacientes, ajudar, fazer o bem.
E a minha casa, onde eu moro, onde eu durmo, eu tenho minha alimentação, tem tudo. É empréstimo que Deus me concedeu. Isso é temporário. Então, é a desilusão, é a visita da verdade. E a verdade, ela dói. E nós temos consciência dessa verdade. Segundo a doutrina espírita, a depressão é um desequilíbrio espiritual resultante de atitudes e ações do passado que hoje enfrentamos, a lei de causa e efeito. Tenha condição física ou mental, mas devemos lembrar de nossos débitos reencarnatórios. Então, não é à toa que, às vezes, uma mãe e uma filha não combinam uma com a outra. Uma irmã não combina, que pavor da minha irmã, do meu irmão. Nossa, é antipática, é chata, dá azia e pacote de carbonato. Não dou conta de conviver com ela. Mas são problemas passados, de reencarnações passadas. Aquele parente que é uma pessoa insolente, aquele vizinho difícil, aquele primo que a gente não gosta, mães e filhas que não combinam. Mas a minha mãe é insuportável, eu já ouvi isso. Ela é difícil, ela é complicada, ela é muito, mas muito difícil. Eu não tenho paciência. Mas é porque são débitos reencarnatórios passados. E nós vamos ver aqui daqui a pouco que existe os problemas que nós carregamos de reencarnações passadas e vamos estar aqui hoje para resgatar esses problemas. E às vezes um amor de mãe é tão grande, é tão puro, com uma filha ou com um filho, e que entre aquele conflito entre o amor e o ódio que hoje vivem, que viveram no passado, aquele ódio do passado, ele não sai do subconsciente, ele não sai do perispírito. Então, aquele amor que está ali se juntam para que haja aquele resgate dos débitos anteriores reencarnatórios. E nós estamos aqui hoje para melhorar os nossos sentimentos, para a mente evoluir e não regredir. Nós temos que progredir e não levar débitos para a próxima encarnação nossa. Isso é que nós precisamos de fazer aqui nessa encarnação. Então, meus irmãos, o que nós vemos hoje, pais brigando com filhos, mães, a filhos suicidando, mães suicidando, e aí é que surge o grande problema para aqueles dois espíritos. Porque aquela pessoa que comete o autoextermínio, que é a mesma coisa do suicídio, essa pessoa vai sofrer muito no plano espiritual. Tem um livro chamado Memórias de um Suicida, leiam esse livro. Então, a depressão hoje, ela é comum. Aquela falta de interesse, aquele desânimo, aquela letargia, tudo está ruim, nada está bom, reclama-se de tudo e de todos. Então, é um desajuste espiritual. E a lei de causa e efeito, que é isso? A lei de causa e efeito é tudo aquilo que eu fiz numa reencarnação passada. Deus, ele não é maldoso. Eu vou falar isso aqui daqui a pouco. Deus não é perseguidor. Deus não é vingativo. Mas ele é justo. Ele é verdadeiro. Ele nos educa. De que maneira? Através dos sofrimentos. É um filho doente, é um problema de saúde, é uma doença grave, é uma doença incurável, é um parente problema, é um vizinho, é o marido, é a mulher, é um filho, é tudo isso que nos envolve hoje. É um complexo muito grande.
que nós sofremos. E os desajustes espirituais, o Espiritismo nos ajuda com o autoconhecimento, a prática da caridade. E a caridade mais interessante a Deus, qual que é? Não é a caridade material, você chega ali, dá o dinheiro, e a pessoa, Deus lhe paga e tal, dá uma coisa para comer, não é essa caridade, não é a mais fácil. A caridade verdadeira que Deus quer de nós é a caridade moral. O que é a caridade moral? É nós aceitarmos as pessoas como elas são e não como nós gostaríamos que elas fossem para nós. É nós termos paciência de ouvir, temos sabedoria para falar, é nós termos serenidade nas atitudes e amor nas nossas decisões. Isso é muito difícil. Porque somos egoístas, somos orgulhosos, não sabemos perdoar, que o perdão é o caminho da felicidade. Então a caridade moral é a mais difícil. E a fé em Deus, a espiritualidade surge como um fator importante contra a ansiedade e a depressão, nos dando consciência de que ações devemos ter, como agir para vencermos tais desafios. A doutrina espírita é uma fonte consoladora, nos ensina a suportar pressões do cotidiano, olhar a vida com os olhos de amor. Nós reclamamos muito. Nós não temos momento de gratidão, Senhor, agradeço isso, por isso e aquilo. Por mais um dia, por mais uma semana, mais uma oportunidade. Nós estamos vivendo hoje um mundo muito diferente do que eu vivi quando era criança. As dificuldades, os sofrimentos hoje são muito grandes, porque o egoísmo, ele está cada dia maior, primeiro eu, segundo eu, milésimo eu. Ninguém ajuda ninguém, ninguém é solidário com ninguém. Eu estava vendo eu mesmo, já aconteceu comigo. Eu estava vindo de Belo Horizonte, um camarada pediu para eu parar no meio da estrada, eu vazei com o carro. Por quê? Porque eu não sei quem é que está ali. Aí eu vim depressa, cheguei de Belo Horizonte, eu era estudante de medicina, eu fui para o pronto-socorro. Quando eu cheguei lá, eu lembro da cara do sujeito. Um parente dele estava lá, tinha sido picado de cobra. Então a gente não sabe. É uma oportunidade que eu perdi. Eu vazei com o carro, acelerei mais ainda. Era ali perto de Nova Ponte, numa daquelas retas que tinha ali, a estrada ainda estava boa. Então são atitudes que a gente não pode perder de fazer o bem, de ajudar, de auxiliar, porque essa doutrina que nós estamos estudando, ela é consoladora, ela nos ensina que todos nós temos consciência do que está certo e o que é errado, o bem e o mal. O grande conflito entre as pessoas, entre as nações, é o conflito entre o conhecimento e a ignorância. O silêncio é uma prece. Diante de uma agressão, não vamos repetir a contra-agressão. Tem o livro que nos ensina que a paz que você procura está no silêncio que você não faz. Então prestem atenção nessa frase. A paz que você procura está no silêncio que você não faz. Às vezes a gente fala alguma coisa e magoa uma pessoa. Aquilo é ruim para nós. Olhar a vida com os olhos de amor. Vivemos tempos desafiadores. O celular, as redes sociais causam-nos muitas vezes frustrações e decepções. Procuremos ver o verdadeiro sentido da vida, lutar contra a falta de objetivo, desesperança, buscar o otimismo e alegria pela vida como uma forma de superação. A depressão muitas vezes é tão agressiva
que temos dificuldades e ficamos perdidos, sem forças para lutar e sair deste lamaçal. Então, muitas vezes, a pessoa vai chegando num nível de depressão, e a depressão é tão profunda que ela não tem objetivo, não sabe o que fazer, como agir, perde-se as forças de lutar, porque o desinteresse pela vida, a pessoa só fala em morrer, que não quero comer, não quero isso, não quero aquilo, ou come deservoradamente, e tem uma apatia que ninguém consegue, numa casa como essa, através das orações, através da fé em Deus, através da prece, uma prece feita com amor, uma prece feita com dedicação, uma prece feita com sinceridade, Deus ouve e Ele nos dá aquilo que pedimos. Ele nos ajuda. É a única forma, muitas vezes, de sair deste lamaçal que, às vezes, a depressão nos leva. E a doutrina espírita é a única doutrina consoladora que nos dá consciência deste fato. Muitas vezes precisamos da ajuda de psiquiatras, psicólogos, médicos, medicamentos, mas aí surge um outro problema. A pessoa acostuma com os remédios, com os medicamentos, e começa a ter uma dependência física daquele medicamento. Mas numa casa como essa, tomando a água fluidificada, a pessoa tendo fé, orando com fé, com consciência, com amor, Deus ouve as nossas orações. O mundo material é ilusório. Eu vejo nas redes sociais pessoas dizendo aqui, eu comprei isso. Uma moça mostrou um sapato que tinha 3 brilhantes no salto do sapato. Para quê? Mostrou um carro de 8 milhões. Para quê? Então, as pessoas que não têm o controle como a gente tem da nossa mente, entram numa... Mas por que eu não consigo? O outro tem ou não tem? Porque cada um de nós tem aqui a sua missão. Aquela pessoa que está vivendo naquele glamour, ele está vivendo aquele glamour hoje. E ontem, será que ele viveu? Ele pediu para vir nesse glamour, nesta encarnação, e na próxima, o que será? Um exemplo aqui em Uberaba, o Chico estava fazendo a distribuição do Natal. E uma senhora chegava, passou uma vez na fila, pegou aquele dinheirinho que ele dava, R$2, dava um pau, pegava sapato, as coisas, uma cesta básica, e ela já tira a 5ª vez que ela estava na fila. Uma senhora chegou para o Chico e disse, Chico, aquela mulher é a 5ª vez que ela está vindo aqui na fila. Vai faltar as coisas para as pessoas. O Chico disse, não, minha filha, não vai faltar nada. Tenha paciência. Ela está treinando. Na próxima encarnação, ela virá pedinte. Ela estava pondo as coisas no porta-mala do carro. Então, Deus, Ele é justo. Ele nos cobra. Deus é verdadeiro. A pessoa hoje está naquela opulência. Amanhã, ele vai morar numa favela. Vai ter falta do que comer, vai comer do lixo. Porque hoje ele está naquela opulência, naquela coisa. Ele tem hoje tem, amanhã pode não ter, na próxima encarnação. Então nós temos dificuldades e ficamos perdidos, sem forças para lutar e sair deste lamaçal. Pois o cérebro está totalmente desconectado com a realidade. Aí surge muitas vezes a vontade e o desejo do autoextermínio, que é o suicídio. Isso, meus irmãos, é muito triste. É trágico. A pessoa estava deprimida ao fundo do poço mesmo. Foi lá, amarrou uma corda no pescoço e suicidou. A dívida no plano espiritual
é grandiosa. Mas Deus tem o seu poder. Deus sabe qual que foi o motivo daquele suicídio. E ele vai receber um pouquinho de luz ou não? Vai ser perdoado ou não? Porque ele estava inconsciente. Aquilo foi um suicídio verdadeiro ou foi um suicídio que ele fez para ficar livre daquela situação? Se foi para ficar livre daquela situação, ele vai sofrer. Aí no umbral tem lá no Vale dos Suicidas. Memórias de um Suicida. É um livro que todo mundo deve ler. E recomendar para quem está em depressão. Hoje os sofrimentos são grandes. A angústia da traição, o desprezo, a indiferença, as perdas, os desencontros, são verdades que muitas vezes não conseguimos superar. Ocorre a sensação de tristeza profunda, autodesvalorização e sentimentos de culpa e incompetência. E diante de tais obstáculos que a vida nos impõe, perde-se de forma irreversível a capacidade de sentir-se alegre e ter algum prazer. Deus não é punitivo, não é vingativo, não condena, mas ele é justo e verdadeiro. Perdoa incondicionalmente. Ele nos educa através dos sofrimentos e nos dá a oportunidade de resgate de débitos pretéritos. Então Deus, ele é perfeito, ele nos educa através dos sofrimentos, através da privação de coisas materiais, porque hoje o mundo material nos fascina. O que nós estamos vivendo hoje, depois da pandemia, é uma ganância por dinheiro que ninguém entende o porquê. Todo mundo hoje quer dinheiro, todo mundo hoje quer ter alguma coisa. Para quê? Nós não vamos levar nada. Eu fiz uma palestra sexta-feira que chama Uma Viagem Chamada Vida. Nós nascemos. Para nós nascermos, todo mundo tem que estudar para você nascer. Igual aqui. Para eu ser médico, eu estudei 23 anos da minha vida, com mais 3 de residência, 26. Então, para eu aprender a receitar um óculos, para fazer uma cirurgia de catarata, estrabismo, etc., eu levei 26 anos para poder fazer isso. E hoje, o que nós encontramos? Hoje, no plano espiritual, para a gente nascer, nós precisamos passar por todos esses estudos, para termos consciência do que vamos passar. E as provas que vamos passar aqui também. E aí que quando nós combinamos tudo lá em cima, e que a gente vem, quando nós chegamos aqui, nós temos o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é que nós não usamos ele de acordo. E aí é onde nós nos damos mal. Onde nós aprofundamos na depressão. Onde nós, muitas vezes, somos levados ao suicídio, que é uma grande covardia. E nos dá a oportunidade de resgate de débitos pretéritos. Nos ensina quem tem mais valor, o amor que surge das cinzas do ódio. Deus nos ensina que tem mais valor o amor que surge das cinzas do ódio. Isso é muito relevante, isso é muito importante para a gente. Porque o amor, quando ele existe, o amor de uma mãe por um filho, mesmo que ele seja o pior filho do mundo, ela ama aquele filho, ela quer o bem dele. Ela vai lá na cadeia e visita o filho que está encarcerado duplamente, lá no cárcere da cadeia e no cárcere do corpo. Nós estamos encarcerados. Então, o amor puro de uma mãe, ele vence
as cinzas do ódio. Deus nos ensina isso. O perdão das ofensas é o caminho da felicidade. Através do passe magnético, da fé, orações dirigidas a Deus, que é amor, podemos curar a depressão. Mas se não tivermos força de vontade interior e a luta contra pensamentos negativos e pessimistas, e muitas vezes a ajuda de psiquiatras, psicólogos, podemos superar essas angústias e sofrimentos. A angústia é um profundo sentimento e a sensação de estar fora de si, desconectado do mundo, sem fé, sem esperança e sem objetivo de vida. Falta esperança, falta força, falta paz interior. Valorizemos a vida enquanto aqui estivermos. Não importa o que temos, mas o que somos. O que temos não interessa, mas nós o que somos. O que nós fazemos de bem? Que eu uso o meu livre-arbítrio para ajudar alguém? Para eu fazer alguma coisa para o meu semelhante? Nós julgamos muitas vezes, não podemos fazer isso. A felicidade não é deste mundo. Temos momentos de felicidades, vivamos intensamente, procurar dentro de nossas possibilidades, exercer a caridade moral, como eu já disse, é difícil. Porque nós suportamos as pessoas como elas são e não como a gente deseja que elas sejam para nós. A bondade em servir, sem querer reconhecimento, você fazer o bem, ajudar alguém, fazer alguma coisa, uma palavra que você fala para uma pessoa, às vezes você tira ela de uma depressão, de uma angústia, de uma tristeza, de uma solidão, que hoje eu vejo os pais velhos tratando de filhos jovens e fortes, e são subjugados pelos filhos. Isso é muito triste. Os filhos colocam os pais no depósito de velho, que aqui tem o Belém, tem demais. E os pacientes sofrem com aquilo, os filhos sofrem, aquela desilusão, aquela tristeza de ter feito tudo para os filhos e na hora que o pai precisa, o filho despreza. É uma tristeza. E nós precisamos então de fazer o bem para todas as pessoas, sem querer nenhum reconhecimento, só de Deus. O reconhecimento que eu quero é de Deus. Não quero reconhecimento de ninguém, apenas de Deus. A minha consciência é tranquila quanto às coisas que eu faço, que eu ajudo, que eu auxilio, que eu oriento, que eu posso ajudar dentro das minhas limitações. Às vezes uma palavra que você dá, um abraço, um aperto de mão. Eu tive uma certa vez, um paciente falou, doutor, eu estou muito triste, o que é que houve? Meu filho está com linfoma. Não se preocupe. Dei a mão a ele. Ele vai ficar curado. Ele não vai ter essa doença. Pode ter essa certeza. Filho dele já estudou engenharia, mecânica, aeronáutica, da computação, fez engenharia, uma outra lá, e hoje estuda medicina. Entendeu? Então, assim, a fé, aquela energia que eu tive, que eu mandei para ele, que eu disse, seu filho vai ficar curado. Ele não esquece isso. Eu peguei na mão dele uma palavra, seu filho vai ficar curado. Então se nós tivermos fé, se nós tivermos amor naquilo que falamos e naquilo que nós vamos fazer, uma palavra salva uma vida. Hoje,
Vivenciamos tempos difíceis, onde o egoísmo e a sociedade como um todo não se importam uns com os outros. Não existe solidariedade, o orgulho a cada dia maior e muitas vezes as pessoas com a falta de fé e a falta de objetivos e fraquezas, a falta de resignação leva à depressão, angústia e ou desinteresse pela vida. Então, o que nós estamos vivendo, meus irmãos, é justamente isso. É esse momento que nós estamos, todo mundo no celular, nas redes sociais. Vamos esquecer de celular, de rede social, isso está trazendo muita angústia. Um paciente me relatou também essa semana que tem um grupo de mães aqui de Uberlândia que monitoram os filhos, não sei se é a polícia ou o que é, um órgão do governo aí, que vigia. Então, o cara, na hora, todos eles têm as câmeras das crianças que eles vigiam através do próprio celular. E aí o policial ligou para a mãe da menina e disse, vai no quarto dela agora, ela está pronta para suicidar. Ela estava com a corda amarrada assim, ó, ela ia só pular e a mãe segurou ela. Por quê? Rede social, sendo induzida àquilo. Então, meus irmãos, isso está trazendo muito problema, desajustes familiares, angústias, desilusões, tristezas, depressões e a falta de fé, que é pior. Falta coragem para enfrentar as desilusões, as perdas, as dificuldades financeiras, as decepções com a vida. Surge então a vontade do autoextermínio. Muitas vezes nós encontramos pessoas que são bem de vida, que têm uma vida serena, calma, que têm uma situação financeira privilegiada. De repente, tudo dá para trás, perde tudo que tinha, e aí entra a desilusão, e aí entra a depressão, a angústia da perda. Mas aquilo ali é um aprendizado. Por que é um aprendizado? Porque a pessoa tem que saber lidar com as conquistas e com as perdas também. Coisa material, nós não possuímos nada. Aquilo ali era um empréstimo que Deus nos concedeu. Nós não soubemos usar aquele empréstimo, Deus retira. É uma maneira que Ele tem de nos mostrar que nós somos vulneráveis e nós não sabemos usar o nosso livre-arbítrio para o bem, ajudando, auxiliando e beneficiando. Nós não sabemos usar esse livre-arbítrio. Deus não desampara aos que sofrem e passam por tribulações terrenas. Os sofrimentos nos educam, mas aos que perdem a fé, a coragem para vencer obstáculos e seguir adiante, os sofrimentos, dificuldades são perdas, são provas e expiações que passamos para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Então, nós estamos aqui diante de provas e de expiações. Não é à toa que eu tenho estou casado com minha mulher, tenho 2 filhos, não é à toa que eu estou com ela. Tem uma razão de ser. Eu tenho os meus parentes. Eu, por exemplo, tenho primos lá em Belo Horizonte que eu tenho uns 10 anos que eu não vou lá, não quero nem ver. Mas por quê? Porque a antipatia que eles criaram por eles terem uma condição de vida melhor do que que eu tive. Meu pai trabalhava com o Chico na Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo. Eu nasci em Pedro Leopoldo, onde o Chico nasceu. Meu pai trabalhava no estábulo, o Chico trabalhava no escritório da fazenda. E como meu pai era um
um Zé Ninguém, como diz o outro, os meus primos tinham uma condição de vida melhor, então a gente era humilhado. Então isso aí eu esqueci. Consegui tirar isso de dentro de mim. Mas se me falar, vão lá para ver, não, eu vou abraçar ele, que eu não... Uma pessoa que eu tenho afinidade por um que eu não tenho, de jeito nenhum. Nem todos nós somos assim. Mas eu não deixo de cumprir. Como é que vai? Você está bom? Tudo bem? Tem coisa da família, de vez em quando eu cumprimento, mas não tem muita paciência também não, com muita conversa. Só coisa fútil. Para quê? Suportar com amor, humildade, resignação tais provas, sem se lamentar ou reclamar. Serão recompensados por Deus, que Ele não é vingativo, não castiga, não é maldoso, Ele é justo, é verdadeiro. Ele, através das provas e expiações, nos educa, ensinando que a lei de causa e efeito deve ser cumprida na sua totalidade. Se nós estamos sofrendo